Existe um poder invisível que move os sentimentos humanos, a ausência. E não se trata de jogar com os sentimentos alheios, mas de despertar algo essencial, primitivo e profundo: o valor. Quando nos tornamos óbvios, previsíveis, sempre presentes, corremos o risco de perder o brilho do mistério. A saudade nasce no espaço deixado por quem sabe se retirar no momento certo. Essa é a arte que vamos explorar hoje. Como fazer ele sentir sua falta, não por manipulação, mas por despertar genuíno. Uma ausência consciente é mais poderosa do que 1000 palavras ditas no desespero. Carl Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. E é exatamente essa transformação que buscamos. Não se trata de sumir por sumir. Trata-se de compreender o que sua presença representa e como a ausência pode revelar o verdadeiro lugar que você ocupa na psique do outro. Há uma dor silenciosa que brota quando alguém significativo se afasta. Mas essa dor só existe quando há conexão verdadeira, quando há memória afetiva, quando há símbolo. A ausência vira um espelho. Quem olha para dentro vê algo que estava oculto. E é isso que vamos provocar. Não uma carência superficial, mas uma falta que revela profundidade. A chave aqui é simples, mas poderosa. Afaste-se com sentido. 3 palavras. Não há fugir, é recuar para provocar visão. Quando você some com consciência, você deixa rastros. E esses rastros acendem o labirinto interior do outro, onde ele se vê sozinho, sem a referência que você oferecia. Imagine uma represa que retém as águas por muito tempo. Quando ela se abre, o fluxo é poderoso. Da mesma forma, quando você se ausenta de forma estratégica, você cria tensão emocional. Essa tensão é o solo fértil onde a saudade cresce. Ela não nasce no excesso, ela nasce na pausa. No próximo bloco, vamos mergulhar na psicologia da sombra, naquilo que o outro projeta em você e como usar essa projeção a seu favor. Você não é só uma presença, é um reflexo do que ele evita ou deseja em si mesmo. Sua ausência o confronta com isso. A ausência só tem impacto real quando há projeção. Carl Jung nos ensinou que tudo aquilo que não aceitamos em nós mesmos, projetamos nos outros. Quando você se retira, o outro não sente apenas sua falta. Ele sente a falta de uma parte dele que depositou em você. E é aqui que mora o verdadeiro poder da saudade. Ela não é apenas sobre você, é sobre o que você representa no inconsciente dele. Se você era escuta, afeto, refúgio, desafio ou espelho, sua ausência vai desorganizar o campo interno do outro. E isso é inevitável. A mente humana busca a completude. Quando algo simbólico sai de cena, o inconsciente se movimenta. A pessoa começa a lembrar, reviver, reorganizar memórias, buscar você nos lugares mais improváveis. Isso é o início do retorno. Mas atenção, esse retorno só acontece se sua ausência for limpa. Nada de mensagens indiretas, curtidas forçadas, tentativas de provocar ciúmes. Isso não é ausência, é ruído. A ausência real é silêncio, é espaço, é ar. É confiança de que o que é genuíno retorna e que o que não retorna apenas revelou sua natureza. E aqui entra a nossa chave de hoje: espelho, sombra e saudade. O que ele sente sua falta não é você exatamente, mas o reflexo dele que encontrou na sua presença. A ausência devolve esse reflexo e o faz encarar a verdade sobre si mesmo. Ele pode negar, resistir, fugir, mas ele sentirá, sempre sentirá. Quer ativar esse campo com mais força? Então escreva agora nos comentários: eu aceito receber o amor verdadeiro. Isso não é só uma frase, é uma permissão energética.
O universo precisa saber que você está pronto para se afastar do que é pequeno, para abrir espaço ao que é real. E se você quer entender onde está preso, o que repete, o que sabota suas relações e por que seus vínculos não evoluem como deveriam, faça agora o quiz gratuito na descrição. Ele vai te mostrar seu diagnóstico amoroso completo, direto, honesto e revelador. Você não perde nada, pode ganhar clareza. Agora vamos mergulhar na função transcendente. Como o conflito interno entre presença e ausência pode gerar uma nova consciência em você e no outro. Existe uma força misteriosa entre o impulso de se aproximar e a necessidade de se afastar. Carl Jung chamou isso de função transcendente, a capacidade de unir opostos dentro de nós. Quando você sente vontade de correr atrás, mas escolhe ficar em silêncio, está ativando essa função. Está deixando de reagir pelo ego e começando a agir pela alma. Essa tensão entre presença e ausência é a gestação de algo novo. É desconfortável? Sim, mas o desconforto é o ventre da transformação. O outro também sente essa tensão, mesmo que não saiba nomeá-la. Quando você se afasta, você ativa no inconsciente dele o paradoxo. Por que ela sumiu? Por que agora? Isso quebra o padrão, quebra o controle. E o controle é o que impede a saudade de nascer. Se você sempre está ali, a mente dele se acomoda. Mas quando você quebra o ciclo da disponibilidade eterna, surge o vazio. E esse vazio não é um fim, é um convite ao despertar. É nesse vazio que a alma começa a falar mais alto. Vamos aprofundar essa percepção com um exercício simples, mas profundo. Feche os olhos. Respire 3 vezes, com calma. Visualize você se afastando, com leveza, de uma pessoa que já significou muito. Veja-se caminhando para um espaço amplo, silencioso. Sinta o alívio de não precisar mais segurar o vínculo com as mãos. Você solta e, ao soltar, você vê que ainda está presente, não no físico, mas na energia. E essa presença sutil é o que gera saudade verdadeira. Este exercício ativa a função transcendente porque une 2 aspectos que pareciam opostos: a ação de se afastar e o desejo de ser lembrado. Ao integrar ambos, você se torna inteiro ou inteira. Inteiros não imploram amor, apenas o refletem. E é aqui que seu processo começa a impactar não só outro, mas você. Você passa a sentir mais força, mais centro, mais clareza. A ausência estratégica é um treino de autonomia emocional, um passo firme rumo à individuação. Agora vamos explorar a ideia de identidade relacional. Quem você se torna quando para de viver em função do outro e como isso muda radicalmente a maneira como ele te vê. Você já se perguntou quem você é sem o olhar do outro? Quando paramos de agir para ser vistos, começamos a enxergar. Carl Jung dizia que, até você se tornar consciente, o inconsciente dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. Muitas vezes nos relacionamos a partir de uma identidade que não é nossa, é construída para agradar, manter ou conquistar. Mas quando você se afasta, essa máscara começa a cair. A ausência funciona como uma lente. Ao deixar de estar presente fisicamente, você passa a observar quem é emocionalmente. E essa descoberta, silenciosa e profunda, muda tudo. Porque quando você não depende mais da validação alheia, você se torna livre. E liberdade atrai, liberdade provoca saudade. O outro começa a perceber que você não precisa dele. Você o escolhia. E a escolha tem muito mais força que a necessidade. A identidade relacional saudável começa quando você diz: eu existo antes de qualquer vínculo. Quando você some, mas não desaparece de si. Quando você se recolhe, mas permanece inteiro. Isso cria uma vibração diferente. O outro sente, mesmo sem entender. Ele começa a lembrar não apenas do que vocês viveram, mas de quem você é. E essa lembrança, quando ligada a um campo energético limpo, gera desejo de retorno. A ausência não é distância, é reencontro com o seu centro.
E esse centro emana uma energia que não grita, mas chama. Chama com verdade, com serenidade, com presença sutil. E essa presença é mais forte que 1000 palavras ou gestos desesperados. Se você quer ancorar isso agora, escreva nos comentários: eu aceito receber o amor verdadeiro. Essa frase é uma âncora, é uma declaração ao universo. É como acender um farol e dizer: eu estou pronta para vínculos reais, não mais ilusões. E se você ainda sente que repete ciclos, se afasta das pessoas certas ou se apega às erradas, não ignore os sinais. Faça agora o quiz gratuito na descrição. Ele vai te mostrar com precisão onde você está emocionalmente e qual seu perfil amoroso inconsciente. Um pequeno passo que pode abrir um caminho inteiro. Você já notou como o excesso apaga o valor? É como uma música tocando o tempo todo. Por mais bela que seja, ela vira ruído. O mesmo acontece com a presença constante. Quando você está sempre disponível, o outro se acostuma, se acomoda e para de olhar com atenção. Mas quando você se retira, mesmo que só um pouco, cria escassez. E a escassez gera atenção, gera valorização. Carl Jung falava da importância do ritmo interno, da dança entre opostos. A presença sem pausa sufoca. A ausência sem vínculo esfria. Mas a ausência estratégica, dosada, é como uma pitada de sal. Realça o sabor do que já existia. Pequenas ausências, silenciosas e conscientes, têm o poder de reacender o olhar. O outro começa a notar seus gestos, suas palavras, seu silêncio. Não se trata de fazer falta por vingança. Trata-se de dar espaço para que o outro possa finalmente te ver. E se não vir, você também verá algo. A verdade sobre a qualidade desse vínculo. Ou ele sente, ou se revela indiferente. E ambas as respostas libertam. Faça esse teste simples. Se afaste por 2 dias. Nada de mensagens, curtidas ou sinais. Apenas 2 dias de presença consigo mesmo. E observe. O silêncio revelará o quanto sua presença realmente pesa na balança emocional do outro. E o mais importante, revelará o quanto você estava preso ao medo de sumir. Escreva agora nos comentários: eu aceito receber o amor verdadeiro. Isso é mais que um gesto simbólico. É uma reprogramação. É você dizendo ao universo que já não precisa mendigar migalhas. Você está pronto para o banquete de um amor consciente. E se ainda sente dúvida sobre sua capacidade de atrair relações saudáveis, faça agora o quiz gratuito que está na descrição. Ele vai te mostrar com precisão onde você está emocionalmente e qual o seu perfil amoroso inconsciente. Um pequeno passo que pode abrir um caminho inteiro. No próximo passo, você entenderá por que a ausência não é só uma técnica, é uma manifestação do seu novo estado interno. A ausência, quando nasce de um novo estado interno, deixa de ser estratégia para se tornar expressão. Ela não é mais uma tentativa de provocar o outro, mas uma consequência natural de quem deixou de mendigar presença. Quando você passa a se bastar, seu silêncio muda de frequência. Ele deixa de ser cobrança muda e vira afirmação de valor. O outro percebe, mesmo que não entenda racionalmente, ele sente que algo mudou, que o fluxo foi interrompido. E esse rompimento de padrão ativa perguntas internas. O que aconteceu? Será que perdi? Será que ela viu algo que eu não vi? E é exatamente nesse ponto que a saudade nasce. No mistério, na quebra da previsibilidade. Jung nos alertou que nada tem maior poder psicológico sobre o ser humano do que a não resolvida história interna. E muitas vezes, sua presença constante é uma tentativa inconsciente de resolver essa história à força, com a ilusão de controle. Mas a ausência quebra essa ilusão. Ela entrega o controle ao destino,
e confia. Confiar não é passividade, é maturidade. É saber que o que é seu não se perde, e o que se perde nunca foi de fato. Quando você aceita isso, seu comportamento muda. Você para de correr, de vigiar, de justificar, e essa serenidade tem um impacto muito maior que qualquer joguinho. É aqui que começa o verdadeiro processo de individuação, quando você deixa de existir apenas em função do vínculo e começa a existir por si. A saudade que o outro sente passa a ser consequência do seu reencontro consigo mesma. Ele não sente falta da antiga versão carente, ele sente falta da presença que agora está centrada, limpa, difícil de ser acessada, porque não se vende mais por pouco. Essa ausência consciente é como o escuro que realça a luz. Sem ela, tudo é claro demais, superficial, desbotado. Com ela, cada gesto, cada palavra, cada memória ganha profundidade. E o outro, se tiver sensibilidade, vai perceber que está sentindo não só a sua falta, mas a falta da versão dele que só emergia quando estava com você. No próximo momento, vamos tocar na ferida da projeção. Como muitas vezes o outro só te valoriza quando você se ausenta, porque no fundo ele só te via como um espelho do que não conseguia enxergar em si mesmo. A projeção é um dos fenômenos mais profundos da psicologia junguiana. Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Mas o oposto também é verdadeiro. Tudo o que admiramos no outro é muitas vezes uma parte de nós que ainda não reconhecemos. Quando alguém sente a sua falta, muitas vezes não sente falta de você exatamente, mas do reflexo de algo que ele não tem coragem de acessar dentro dele. Você se torna, sem perceber, um espelho. Um espelho de força, de cuidado, de presença, de amor. Mas quando você está o tempo todo ali, o outro não vê esse reflexo com clareza. Está ofuscado. Precisa da ausência para enxergar. E essa ausência, quando vem sem ressentimento, tem um poder transformador. Ela revela. Revela, por exemplo, que o outro te via como fonte e agora que você sumiu, ele sente sede. Revela que o outro se apoiava emocionalmente em você e agora percebe o vazio. E, principalmente, revela que talvez ele nunca tenha te enxergado de verdade, apenas usado você como projeção de uma necessidade. Quando você se retira com consciência, o espelho se parte e a imagem projetada deixa de se sustentar. O outro precisa então fazer um movimento raro, olhar para dentro. Nesse momento que nasce o verdadeiro vínculo, não mais de dependência, mas de encontro. Escreva agora nos comentários: eu aceito receber o amor verdadeiro. Essa frase é uma liberação do que você carregava sem perceber. E também uma convocação para que a vida te traga relações onde você seja visto como é, não como projeção. E se você ainda não sabe o que está projetando ou atraindo, faça o quiz gratuito na descrição. Ele vai te mostrar com clareza o que você emana, o que você repete e o que precisa integrar. É direto, simples e revelador. Às vezes uma resposta sincera muda uma história inteira. No próximo momento, vamos explorar o poder de voltar, não ao outro, mas a si mesmo. E como esse retorno interno muda completamente a forma como os outros se relacionam com você. Voltar a si mesmo é o verdadeiro ponto de virada. Durante muito tempo, muitas pessoas se perdem dentro das relações. Perdem seus ritmos, seus desejos, seus limites, começam a medir o valor que têm pelo retorno que recebem. Se o outro responde rápido, sentem-se amadas. Se demora, sentem-se rejeitadas. Toda a vida emocional passa a gerar em torno do externo. Mas esse é o caminho da dor, porque o externo é instável, incontrolável, passageiro. Carl Jung chamava isso de identificação com a persona. Viver a partir de um papel, de uma imagem em vez da essência. Quando você se afasta, mesmo que de forma simbólica, começa a ouvir a sua própria voz novamente. Começa a lembrar quem era antes da espera, antes da ansiedade, antes da necessidade de ser notada. E esse retorno é mais valioso que qualquer reconciliação com o outro. Porque só ao retornar para si você começa a ver que não precisa mais ser escolhida. Você já se escolheu.
Isso muda a energia que você emana, muda seu olhar, sua postura, seu silêncio. E quando você muda, o outro muda a forma de te enxergar. O que antes era garantido, agora é enigma. O que antes era rotina, agora é ausência sentida. Nesse momento, algo muito interessante acontece: a inversão. Aquele que antes recebia tudo sem esforço, começa a buscar, porque percebe que perdeu acesso a algo que o alimentava. Não é apenas saudade, é carência de alma. Ele sente falta do que você representava, não apenas afeto, mas espelho, estabilidade, presença. E percebe que não encontrará isso em qualquer lugar, porque o que você oferecia vinha de um lugar único, seu. Mas agora você está diferente, mais sóbria, mais lúcida. Você não volta correndo com qualquer sinal. Você observa, você sente, você escolhe. E essa escolha é libertadora, porque já não é mais motivada por medo ou carência, mas por consciência. Voltar a si é como retornar a casa após uma longa viagem. Tudo está no mesmo lugar, mas você está diferente. Você olha com outros olhos, se move com outro tempo. E nessa nova vibração, só permanece quem respeita o silêncio, quem reconhece a ausência como espaço sagrado, quem entende que estar com você é um privilégio, não um direito automático. É nesse ponto que a saudade se transforma em desejo real. O outro não quer apenas matar a falta. Ele quer voltar a viver aquilo que só vivia com você, mas agora precisa fazer por merecer. E você, centrada, não nega nem cede, apenas observa, firme, tranquila, de volta a si. Essa transformação interna, o verdadeiro retorno a si mesmo, não acontece da noite para o dia. É um processo lento, às vezes doloroso, que exige coragem para enfrentar o vazio que a ausência cria. Jung nos lembra que a jornada mais difícil que alguém pode fazer é a viagem para dentro de si mesmo. E é nessa viagem que você encontra não apenas respostas, mas força para se tornar inteira e autônoma. Ao assumir essa postura, você deixa de ser refém das expectativas alheias. Você não mais corre atrás de aprovação ou afeto. Essa independência emocional é um magnetismo silencioso que ninguém consegue ignorar. Ela transforma o campo energético ao seu redor e ativa no outro o desejo genuíno de se aproximar, não por carência, mas por admiração e respeito. Mas essa transformação precisa ser declarada para o universo. Escreva nos comentários: eu aceito receber o amor verdadeiro. Essa frase é um compromisso, uma ponte entre o que você é agora e o que deseja manifestar. É uma abertura para que o universo alinhe situações, pessoas e experiências que realmente estejam em sintonia com seu novo estado. E para acelerar esse processo de autoconhecimento e transformação, não deixe de fazer o quiz gratuito na descrição. Ele vai te mostrar exatamente onde você está em sua vida amorosa, os bloqueios que ainda te impedem de avançar e os potenciais que você pode desbloquear. Saber onde você está é o primeiro passo para ir aonde quer chegar. Não adie essa clareza. Quando você estiver pronta para o próximo nível, será impossível o outro não sentir sua falta, porque a verdadeira saudade não é sobre presença física, mas sobre a ausência de quem você se tornou. E essa ausência, carregada de significado, abre portas para vínculos profundos e genuínos. No próximo momento, vamos desvendar como construir esse vínculo de forma consciente, para que o ciclo da saudade se transforme em um encontro autêntico e duradouro. O vínculo autêntico nasce quando a saudade deixa de ser um jogo de poder e se torna um convite para conexão profunda. Quando você consegue ocupar seu espaço interior sem depender da presença constante do outro, cria um campo onde a relação pode florescer, com liberdade e respeito.
Jung nos ensinou que a individuação é esse caminho de tornar-se inteiro, integrando as partes fragmentadas de nós mesmos para viver relações mais conscientes. Esse processo exige que abandonemos as expectativas idealizadas e aceitemos o outro em sua totalidade, com luz e sombra, presença e ausência. A ausência, assim, não é mais um castigo ou uma estratégia, mas um espaço sagrado onde o outro pode se encontrar consigo mesmo e com você, sem pressa, sem pressão. Ao se ausentar, você oferece ao outro a oportunidade de sentir a verdadeira dimensão da conexão que existe entre vocês. Essa ausência consciente se torna um espelho, onde ele vê não apenas sua falta, mas também a falta que ele precisa preencher. E isso cria uma dinâmica transformadora, onde ambos crescem, você em sua autonomia, ele em sua responsabilidade afetiva. Essa metáfora da represa é perfeita aqui. A água represada simboliza o amor, o desejo e a atenção acumuladas durante sua ausência. Quando você retorna, esse fluxo é liberado com força, mas não como um rompimento descontrolado, e sim como uma inundação consciente, onde ambos participam da reconstrução do vínculo. Esse movimento cria um novo ritmo na relação, um ritmo que respeita o espaço de cada um e valoriza o reencontro genuíno. E é nesse ritmo que o amor verdadeiro pode florescer. Um amor que não é dependente, mas interdependente. Que não sufoca, mas sustenta. Que não é medo, mas coragem. Assim, a saudade deixa de ser apenas um sentimento passageiro para se tornar a base de uma relação sólida, onde a ausência e a presença se equilibram em harmonia. Você não precisa mais temer o silêncio, porque ele é o palco onde o verdadeiro encontro acontece quando cada um está inteiro e disponível para o outro.